Fala pessoal, tudo bem com vocês? José Passos falando, e antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e já dar um like no vídeo, para esse vídeo ser disseminado para mais pessoas. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar das 3 principais lições que eu aprendi aqui no livro Crash, do Alexandre Bessinazzi. Tá? Antes de mais nada, eu queria falar que esse livro aqui é um livro muito bom, tá? Para quem está começando a investir, quem quer entender um pouco mais sobre economia. É um livro que tem uma linguagem muito didática, uma linguagem muito fácil de se aprender, e é um livro muito bem escrito. Tá? Então, antes de mais nada, dizer que eu indico o livro aqui, o Crash. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se você quiser adquirir o livro pela Amazon. Tá, vou deixar o link aqui na descrição. Livro muito bom. Vou falar agora as 3 lições que eu aprendi com esse livro. A primeira lição, que eu aprendi aqui com o livro do Alexandre é que o governo ele nunca se responsabiliza pela inflação. É incrível, né? O governo ele tem o monopólio de imprimir, mais cédulas de moeda e injetar dinheiro na economia, e isso pode ser saudável, mas até um certo ponto. Se ele imprimir muito dinheiro, injetar muito dinheiro na economia, isso vai causar inflação. Ele tem o monopólio de definir as taxas de juros, aqui no Brasil, no caso, é a taxa Selic. Então, ele decide quanto vai custar o crédito, e isso, se o crédito ficar muito baixo, muito barato durante um bom tempo, vai causar inflação. Ou seja, o governo é o único responsável pela inflação, mas ele nunca aceita isso. Então o livro ele mostra isso de uma forma brilhante. O governo sempre coloca a culpa ou nos comerciantes que são gananciosos, ou coloca a culpa no mercado internacional ou numa possível crise internacional, mas a culpa nunca é do próprio governo, que, por incrível que pareça, é o único que tem o monopólio de imprimir cédulas, injetar dinheiro na economia, diminuir ou aumentar a taxa de juros. Então essa é a primeira lição que eu tirei aqui do livro Crash. A segunda lição que eu tirei do livro é que, com relação a dinheiro, nós não aprendemos com erros passados. É incrível, mas não aprendemos com erros passados. Na antiga Roma, o imperador na época, ele teve a brilhante ideia de congelar o preço de alguns bens essenciais para combater a inflação. E o que aconteceu? Começou o desabastecimento, porque se você congela o preço do leite, por exemplo, as outras coisas, os insumos para a criação da vaca, a ração, começa a ficar mais caro. Chega uma hora que produzir o leite para vender já não dá mais lucro algum. Então, para-se de produzir leite, começa a se produzir queijo, por exemplo. E aí, depois, o governo congela o preço do queijo, só que as outras coisas ainda estão mais caras, e aí para-se de produzir o queijo, começa a produzir outra coisa. E esses produtos começam a ficar escassos, porque não vale mais a pena produzir. Isso aconteceu em Roma, sem contar no mercado negro que começa a acontecer paralelo ao mercado oficial. Isso aconteceu de novo, pasmem, no Brasil, de Sarney, no final da década de 80. O Sarney foi lá para combater a inflação também e tabelou o preço, congelou o preço. Aconteceu a mesma coisa, começaram o desabastecimento em massa nas prateleiras dos mercados. E a gente acha que, com o passar do tempo, as pessoas, os governantes principalmente, eles vão aprendendo com isso, aprendendo com os erros do passado. Mas não. Por incrível que pareça, esse ano o presidente da Argentina, aqui nosso vizinho, teve a brilhante ideia de congelar preços de novo, fazendo isso por, no mínimo, 3ª vez na história. Eu até pulei aqui o Nicolás Maduro na Venezuela, que fez isso em 2016, e também não deu certo. Então, pela 4ª vez na história, as mais conhecidas, assim, vamos assim dizer, Macri congelou o preço na Argentina. Não passou muito tempo, começou o quê? Desabastecimento, não tinham mais bens essenciais nas prateleiras, porque quando o assunto é dinheiro, a
gente não aprende com os erros passados. A gente sempre acha que dessa vez vai ser diferente e não vai, tá? E não vai ser diferente, né? A gente tem que lembrar que a economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. E a partir daí, a gente tem que ter cuidado nas ações que os governantes propõem e fazem, porque isso pode levar toda a sociedade ao colapso, tá? Ao colapso. Então esse foi a segunda lição que eu aprendi aqui no livro do Alexandre. E a terceira lição que eu aprendi no livro do Alexandre é que estamos sempre a um passo da próxima crise financeira. Estamos sempre a um passo da próxima bolha financeira. Porque a economia, ela é cíclica. Então, eu sempre digo que a economia ela tem, basicamente, resumidamente, 4 estágios. Ela tem o estágio do pessimismo, depois ela vem para o ceticismo, depois ela vem para o estágio do otimismo e para a euforia. Quando a gente está aqui na euforia, a gente tem que ligar o sinal amarelo, porque da euforia para a bolha, para a crise, é um passo. Então, contando uma história, né, para vocês verem como a euforia ela é eminente, né, está na iminência de uma crise financeira. Vou contar a história aqui para vocês, né, de uma lenda que se conta que aconteceu em 1929, né, no maior crash que a gente teve nos últimos 100 anos, crash da Bolsa de Nova York. De um grande investidor, né, estava em Wall Street engraxando seus sapatos e naquela ocasião o engraxate virou para ele e começou a falar de empresas, né, de ações da Bolsa de Valores. Estava dando ali uma consultoria de ações para um grande investidor. Naquele momento, né, o grande investidor olhou e falou: algo está muito estranho, tem uma euforia grande no ar, né? Tem uma euforia muito grande no ar, então vou retirar as minhas posições em ações. Então naquele mesmo dia ele saiu ali, né, do engraxate, foi para a sua corretora e zerou sua posição, pegou o dinheiro, colocou em caixa, colocou esse dinheiro em conta. 2 dias após isso, a bolsa veio a quebrar, então a bolsa veio a ter uma maior crise financeira dos últimos 100 anos. Por quê? Porque os preços eles começam a subir de tal forma, né, que a especulação ela não se sustenta nos fundamentos, a especulação ela não se sustenta nos lucros. Então isso é natural, né? Como eu já falei, a economia é uma ciência humana e os humanos são imperfeitos, então isso é natural. A economia ela é cíclica. A última grande crise que tivemos foi em 2008. Se você pegar de 2008 para cá, o S&P 500, o índice americano, ele não para de subir. Uma hora isso vai mudar. A gente não sabe se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem, daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos. A questão é que quanto mais tempo ele sobe, mais perto, né, da bolha, mais perto da crise, do colapso financeiro, né, como alguns costumam falar, nós estamos. Então, se entendermos que estamos no momento de euforia, temos que ligar, né, o sinal amarelo de alerta. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, de hoje, falando aqui sobre as lições que eu aprendi no livro Crash. Recomendo a leitura, né, para todos, livro muito bem escrito, tá? Se quiserem comprar o livro, vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.